A paz a todos aí, família, comunhão e adoração. Eu quero falar que eu estou com muita saudade de todos, espero que todos estejam bem, amém. E eu quero fazer um convite para você nesse dia, tá? Na verdade, a partir de segunda-feira nós começaremos um propósito, onde a gente vai começar a estabelecer algumas palavras, a gente vai começar a proclamar, tá? A trazer à existência aquilo que não existe, amém? E eu quero convidar vocês para participar desses 14 dias aí, desse propósito, tá? E na verdade eu trouxe hoje, eu queria trazer uma palavra até mesmo em cima disso, tá? Como a gente vai estabelecer alguns decretos, e decreto seria o que? Uma ordem emanada de uma autoridade que determina o cumprimento de uma resolução. Então, a pergunta que fica, quem é essa autoridade? Essa autoridade não tem jeito, meu irmão, minha irmã, essa autoridade somos nós aqui nessa terra. O Senhor nos coloca como autoridade nessa terra. Temos autoridades através do quê? Através das nossas palavras. A gente precisa, através das nossas palavras, trazer à existência aquilo que não existe. E existem alguns inimigos que a gente tem lutado nesses últimos tempos, a qual a gente tem que ficar bem preparados para lutar contra essa batalha que existe na nossa mente. A palavra fala que existem os dardos inflamados ali, que são os nossos pensamentos. Em Efésios 6,16, se eu não me engano, ele fala que o Senhor nos traz o escudo da fé para que a gente possa lutar contra tudo isso. E quem blinda a nossa mente somos nós mesmos. A gente tem que viver blindando de todas essas situações, esses noticiários e todas as informações. E ninguém quer que você omita a realidade, porque, meus queridos, existe uma realidade hoje. E a nossa realidade hoje qual que é? Sem mascarar nada, existe uma pandemia, existe mortes, existe crise, existe pessoas que estão em angústia, pessoas que estão enfermas. Essa é uma realidade, mas eu quero, qual o motivo de nós trazermos à existência o que não existe? Porque a realidade é algo que já existe, mas existe uma palavra e a verdade. Existe um conflito entre uma realidade e existe um conflito entre uma verdade. E a verdade muitas das vezes vai representar algo que não existe ainda. E essa é o que a gente tem se levantado, agora que a gente tem se levantado para clamar, para a gente trazer a verdade do Senhor, porque existe uma palavra de verdade sobre as nossas vidas. O Senhor fala em Salmo 119, a palavra é a verdade desde o princípio. No João 17 fala assim: e santificai-os com a tua verdade. A tua palavra é a verdade. E a gente não anda diante de uma realidade. Nós, como os cristãos, andamos diante de uma verdade. A verdade que é estabelecida no reino celestiais. E essa é a que a gente tem que tomar posse, meu irmão. Existe uma verdade. Talvez a sua situação atualmente seja uma situação de crise, situação de dificuldade. Mas essa é uma realidade. Mas existe uma verdade ao qual você precisa proclamar, a qual nós precisamos, como autoridades, trazer a existência. E esse é o nosso grande desafio nesses tempos. Senhor, me ajuda a trazer existência, porque primeiro é estabelecido nos céus, meus irmãos, com a sua palavra lançada, e depois manifesto aqui nessa terra. E nós precisamos manifestar isso aqui na terra através da verdade da palavra. A palavra, a verdade, é algo que a gente ainda talvez não veja, mas a gente precisa olhar com os olhos da fé, uma visão espiritual, blindando nossa mente de toda essa malignidade, de tudo que tem sido estabelecido. E a fé, e para isso a gente tem um instrumento que é a nossa fé, meus irmãos, o instrumento da fé do nosso coração. E não tem jeito, a fé não é uma equação que vai bater, não adianta você trabalhar com cálculos para fé. São 5.000 pessoas para dois peixinhos e 3 pãezinhos. Então não adianta, é uma fé é algo que não dá para a gente trabalhar diante de uma coisa que a gente acaba vendo, uma realidade visível e palpável. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que
se esperam. E nós esperamos que a verdade do Senhor seja manifestada. E o Senhor espera que nós, como os cristãos, com a autoridade do Senhor diante da tua palavra, manifestamos a verdade para trazer existência. As coisas muitas vezes podem estar travadas no reino espiritual por conta de palavras que nós não declaramos como autoridade. Ah, mas a autoridade cabe a um pastor. Não, a autoridade cabe a você como cristão. Não estou falando você como um crente. Você como cristão que crê na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa se libertar dessa escravidão, desse pensamento que você não é capaz. Deus, ele age em meio às impossibilidades. A fé manifesta do Senhor, o reino de Deus é decretado em meio às situações ali de que a gente vê de impossibilidades ou improvável do Senhor. Essas impossibilidades é um campo propício para a manifestação da glória de Deus. E Deus, não há um cenário mais propício atualmente. Não há um cenário mais propício atualmente do que esse para Deus manifestar a glória dele. Sabe por quê? Se Deus fizer algo revolucionário e transformar toda essa maldição em bênção, a glória vai ser dada somente a Deus. Não a homens, não a ninguém, não a profetas, não a ninguém, somente a Deus. A glória pertence a Ele. Oh, Deus tremendo e maravilhoso. Esse Deus é um Deus forte. E a Bíblia fala, para fundamentar um texto bíblico, fala de Gedeão, que era um cara ali que ele tinha uma grande dificuldade. Ele tinha apenas com 32 mil homens enfrentar um exército de 135 mil pessoas. E já havia uma desigualdade. Praticamente você tem ali 4 soldados inimigos para um soldado israelense, o que já era muito difícil. E o Senhor fala assim, fala para os caras que tiverem com medo, rapa fora, porque esse aqui agora é um outro nível que eu quero levar vocês. E praticamente 22 mil soldados foram embora naquele momento, só restando ali 10 mil soldados. E aí o negócio já intensificou, porque agora tinham praticamente 13 soldados inimigos para um soldado israelense. O cenário estava se tornando cada vez mais improvável. Será que isso não parece com os dias de hoje? Não soa parecido com a nossa realidade de hoje? E aí o que acontece? Para piorar a situação ou para melhorar pelos olhos da fé, o Senhor fala assim, pode tirar, tem muita gente aí. Se vocês conseguirem alguma coisa, vocês vão atribuir as tuas mãos, as tuas capacitações. E talvez a gente tenha vivido esse período falando, Senhor Deus, eu faço as coisas acontecerem, mas não é você que tem que fazer, não é a tua mão. Tem que declarar como Davi diante de Golias, do Senhor é a guerra, não nossa mais. A gente tem que confiar verdadeiramente no Senhor. Isso requer o quê, meus irmãos? Requer a nossa fé. A fé prática. Tá começando. Você sabe muitas coisas, ouviu muitas palavras sobre a fé, mas agora é o momento de você colocar isso em prática, vivenciar para depois ver essa fé, gerar para depois ver as coisas sendo fundamentadas nessa terra. Isso requer um sacrifício nosso. O Senhor, ele eliminou aqui 9.700 homens, só deixando Gedeão com 300 homens. E aí eu pergunto, cadê os 300 homens aqui de Gedeão, os valentes do Senhor, que vão se levantar nessa terra agora para começar a estabelecer no céu e ser manifesto aqui na terra, para começar a trazer à existência aquilo que não existe? Somos nós, meus irmãos, somos nós. O Senhor agora não tem mais agora uma hierarquia para você falar, vem isso, vem aquilo. Agora somos todos servos e cumpridores da palavra, a qual com a autoridade do Senhor, não que sejamos alguma coisa, mas com a autoridade que Ele nos deu, para que a gente possa começar a estabelecer as coisas, começar a trazer a existência o que não existe. E foi o que aconteceu. Esses 300 homens, para intensificar ainda mais a situação de um ambiente improvável, esses 300 homens, eles não pegaram em armas. Eles não pegaram aquilo que era provável. Fala, o que é provável para você hoje? O provável para você hoje é você ter a sua renda do seu serviço. E muitas das vezes você pode ter perdido essa renda. E você está esperando, está criando uma expectativa talvez nessa renda. Mas esse é o provável. E o Senhor age no improvável. E esse é um período de a gente provar e ver que o Senhor é bom no improvável do Senhor. E esse é um tempo que Ele tem colocado isso. E não adianta você tentar fazer as coisas com a sua própria mão. O Senhor está falando, crê tão somente. Creia
tão somente. Eu sei que para muitos pode parecer assim, você é um otimista, e não se trata muito pelo contrário, não se trata disso. Tá? Não se trata de palavras positivas ou coisa assim, se trata de uma essência que existe dentro de você, que precisa ser despertada. Eu vou falar para vocês, esses últimos tempos, há 1 ano atrás, praticamente, 1 ano e 2 meses, minha esposa, o Senhor falou, acabou o tempo dela trabalhar, ela vai ficar um tempo em casa, e Deus já tinha colocado isso também no coração dela, e faz praticamente um tempo aí que ela está em casa. Eu vou falar para vocês, meu orçamento foi cortado pela metade, meus irmãos. Eu não estou falando isso porque eu não vivo, eu estou falando isso porque eu tenho vivenciado e visto, e o Senhor tem falado muitas vezes no meu coração, crê tão somente, confia. E muitas das vezes eu me peguei falando assim, Senhor, eu vou ter que fazer isso, Senhor, eu vou ter que correr aquilo, Senhor, eu vou ter que vender aquilo, Senhor. Eu já peguei no desespero, e em Mateus 6 ele fala, aquietai-vos, confia em mim. Até quando você vai lutar contra os agrilhões? Até quando você vai lutar com as suas próprias forças? Como você vai correr mais que os cavalos apostando corrida com os homens? Ei, essa guerra é minha. Deleita-te no Senhor, confia verdadeiramente no Senhor. Em Mateus 6, ele fala o tempo todo, eu acho muito tremenda essa passagem, fica aí de uma lição de casa, meus queridos. Medita no Mateus 6, é uma passagem assim, uma das capítulos que eu mais gosto até da Bíblia, e ele fala muitas das coisas aqui, ele fala sobre o olhar que a gente acaba tendo sobre as coisas. Ele fala que a candeia do corpo são os olhos, de sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, como você tem visto, os olhos têm sido bons para você enxergar o que tem que ser enxergado, não só uma realidade, não que você vai ficar tampado, não vai ver nada, mas não só uma realidade, mas você vê a verdade. Porque se você não vê essa verdade, ele fala que será trevas também o seu corpo, até uma enfermidade podemos atrair de acordo com o que vemos. Isso é provado até cientificamente. Não quero só espiritualizar nada aqui, eu quero que você entenda com os olhos da fé do Senhor, tá? Uma fé ali que vem te trazer fundamentos, amém? E ele fala aqui, muito legal, que ele compara, continuando o texto, ele fala, olhar para as aves do céu, não semeiem, não cegam, nem ajuntem em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor que elas? Ele fala, olha para as aves do céu, e ele continua falando assim, olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a tua glória, oh Senhor Deus maravilhoso, se vestiu como qualquer um deles. E o Senhor, ele continua falando em vós, eu vi... E ele fala assim, pois Deus assim veste a erva do campo que existe e amanhã é lançada no forno, e não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé? Ei, não andeis ansiosos com os dias de amanhã, basta cada dia o seu mal, meus irmãos. O que você tem que fazer no hoje? Para de pensar com essa cabeça sempre no amanhã e comece a estabelecer as coisas no hoje. Hoje você decreta o que não existe para trazer existência. Eu não preciso ficar pensando, eu não preciso trazer à existência aquilo que não existe, sobre preocupações, sobre as minhas aflições. Ei, do que eu tenho me alimentado, do que eu tenho colocado no meu coração, isso vai requerer fé. E eu falo para vocês, esse tempo a gente tem provado e visto da bondade do Senhor, da benevolência do Senhor, mesmo sem saber sabendo que a gente não merece. E o Senhor tem dado os recursos. E Gideão, como ele entrou nessa guerra, talvez os seus recursos, como eu falei, são as armas, mas o Senhor está tirando as suas armas e ele está colocando, assim como os soldados de Gideão, ele está colocando buzinas e tochas nas tuas mãos. Como você entra com uma guerra 300, são praticamente 400 soldados para um israelense. E você, agora o Senhor vai dar armas. Não, ele vai te dar buzinas, ele vai te dar tochas para você, assim como Gedeão venceu essa batalha. E o Senhor tem te dado o quê? Tem te dado a tua palavra, tem te dado autoridade, tem te dado um revestimento para você proclamar, para você começar a trazer existência que não existe. Começa a profetizar, meu irmão. Não espere intermediários, não fica esperando. Você tem que declarar isso nas regiões celestiais. Isso é o mais tremendo da palavra do Senhor. Nós ligamos aqui na terra e é ligado nos céus.
Ou você tem capacidade também de desligar. Desliga tudo que tem acontecido ao seu redor, sobre mortandade, caçola ao meio-dia, pestes. E não, desliga, Senhor, desliga da minha casa. Eu não quero que isso possa ser estabelecido um novo tempo de cura sobre o Brasil. O povo tem clamado, tem se humilhado. Sara a nossa terra, Senhor, sara a nossa terra. Esse é o momento da gente começar a proclamar nas regiões celestiais, meus irmãos. E não há outro tempo se não for esse. Não há outro tempo. O Senhor tem dado instrumentos poderosíssimos para você começar a estabelecer. E Ele fala assim, agora, se diante dessa situação, desse cenário improvável, diante de impossibilidades, a minha glória vai ser manifesta e a glória vai ser dada somente a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração, porque Senhor tem grandes coisas para realizar em nosso meio. Por isso, meus irmãos, eu entro diante desse propósito mesmo, vou começar a proclamar dentro da minha casa, e eu quero te convidar a fazer o mesmo. Proclama dentro da tua casa, Senhor, eu não consigo ver, Senhor, uma coisa mais forte do que eu, mas eu vou declarar. O Senhor tem falado, assim como Pedro, que pescou a noite toda naquele mar, e ele voltou sem peixe, e ele fala assim, vamos lá que você vai pescar. Mas se você pensa, mas eu já fiz de tudo. Mas eu vou diante da tua palavra. É uma verdade é que eu não pesquei e não peguei nada. Mas uma realidade é que eu pesquei e não peguei nada. Mas existe uma verdade, existe uma palavra que o Senhor falou, e nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que o Senhor declara na palavra dele. Esse é o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Então começa a declarar isso, meu irmão. Eu quero te encorajar a fazer isso no nome santo e poderoso de Jesus. Fique na paz, um forte abraço aí no teu coração, meus irmãos. Muita saudade de todos aí, viu? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.